E aí, povo de Deus, salve Maria Santíssima, que a paz esteja em nossos corações. Eu quero fazer esse vídeo aqui para me desmascarar uma argumentação podre dos protestantes. Dizer que eu sou a igreja, querendo afirmar que não necessita do Papa, dos bispos, dos sacerdotes. Não, porque eu sou a igreja. A igreja somos nós, não é um templo de pedra. A igreja sou eu. Interessante que os protestantes falam tanto isso, mas nunca mostram um texto bíblico que diga que você é a igreja. A Bíblia vai dizer que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12. Você pode ver também essa realidade lá em Romanos 12, versículo 5. Por quê? Porque Cristo é o cabeça do corpo místico, que é a igreja. Está lá em Colossenses 1,18, que Cristo é o cabeça. E eles entendem que aquilo significa que eu sou a igreja, eu não preciso de hierarquia nenhuma, porque a igreja sou eu. A igreja não é uma instituição. A igreja sou eu. A igreja sou eu. A igreja sou eu. Os protestantes vivem falando isso para meter o pau na hierarquia da igreja, para nos criticar e dizer que estamos errados. Nossa, como vocês são ignorantes de Bíblia. Interessante que as pessoas acham, né? Algumas pessoas acham que vocês são tão entendidos da Sagrada Escritura. Vai lá, mostra um único texto bíblico que diga: eu sou a igreja e não preciso de hierarquia. Não é? Vocês não têm. A Bíblia diz que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Mas eu não posso dizer que sou a igreja e não preciso de pastoreio nenhum, não preciso de nenhum tipo de hierarquia, que eu não preciso estar submisso a nenhum tipo de hierarquia, porque eu posso ter as minhas próprias conclusões, eu posso ler a palavra e entender sozinho por mim mesmo. Isso é uma mentira, né? Isso é mais uma das milhares e milhares de mentiras que o protestantismo prega por aí. Milhares e milhares de distorções das Sagradas Escrituras. Amados, eu quero pegar aqui com vocês, vamos aqui na Palavra de Deus, bem aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 5 ao 6, vai dizer assim: os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diversas operações. Aqui nós já podemos entender uma expressão da palavra de Deus mostrando que há uma necessidade de hierarquia. Sim, vamos aprimorar a nossa argumentação. Lá em Atos, por exemplo, capítulo de número 15, veja só, quando estava acontecendo uma discussão lá no concílio, né? Lá no versículo 7 diz assim: ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Aqui São Pedro exercendo o seu poder, a sua autoridade dentro da hierarquia da igreja. E nós sabemos que Pedro tem essa autoridade. Por quê? Porque foi o próprio Cristo que lhe deu esta autoridade. Lá em Mateus 16, do 13 ao 19, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar aqui vai ser ligado lá em cima, e tudo que desligar vai ser desligado lá em cima. Veja, é uma autoridade, é sim uma hierarquia. Então não vem com essa de dizer que eu sou a igreja, não preciso de nenhuma hierarquia. Isso é coisa de louco, isso não existe, certo? Não existe isso na Sagrada Escritura. Você pode prestar atenção que é fácil
para desmontar, destruir essa argumentação protestante. Você quer uma prova? Pega a tua Bíblia, ô protestante, você que fala isso, e bota lá em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo de número 18. Já que você diz que você é a igreja, que não preciso de hierarquia, né? Não preciso do templo, não preciso. Vai lá para Mateus 18, do 15 ao 18. Se o teu irmão errar contra ti, vai entre tu e ele somente. Se ele te escutar, ganharás o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. Se ele ouvir, juntamente com as 2 testemunhas, ganharás teu irmão. Se ele não te ouvir, leva ele à igreja. Ora, mas você não é a igreja? Como é que você vai levar ele à igreja se você é a igreja, você já está lá como igreja? Como é que você vai pegar ele e levar à igreja se você está lá como igreja, se você é a igreja? Está vendo como é distorção da parte de vocês? Leva ele à igreja, falando da hierarquia da igreja, que tem autoridade, amém? Que tem autoridade de formar julgamentos, amém? Ah, não, mas somente Deus pode julgar. Isso é mentira, tá aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 15. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Isso aqui é uma realidade da hierarquia da igreja. Mas tem gente que pensa que a gente tirou isso, nasceu isso na nossa cabeça um dia desse. Mentira! Isso é a fé dos primeiros cristãos. Olha aqui o que a patrística diz, Inácio aos Magnésios, no número 6. Que não haja nada entre vós que vos possa dividir. O protestantismo não vive isso, porque o protestantismo é uma divisão monstruosa, né? Que não haja nada entre vós que vos possa dividir, mas une-vos ao bispo e aos chefes como sinal e ensinamento de incorruptibilidade. Veja, aqui está dizendo que nós temos que nos unir ao bispo e aos chefes. Então, a situação de hierarquia já é desde os primórdios do cristianismo. Não é essa bagaceira que existe nas seitas, que cada um bota a mão na cabeça e se auto-ordena, né? Cada um diz que é o retorno à igreja primitiva. Meu Deus do céu, isso é uma distorção. E vou falar uma coisa para você, isso é profético. Está lá em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, que virá um tempo que muitos irão sair da verdade e irão ajustar mestres para si. E o protestantismo é isso. Cada um se acha o próprio papa, né? E aí, com suas próprias interpretações, o protestantismo vai se tornando aí uma Babel de crenças. Ah, mas eu sou a igreja. Mentira, isso é distorção. No sentido que o protestante pensa, é distorção, porque o protestante pensa, eu sou a igreja, e ele pensa que esta frase é o quê? Eu sou a igreja e eu não preciso de hierarquia. Está errado. Se você aplica esta frase nesta interpretação protestante, está errado. Até porque lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, vai dizer que a igreja é a casa de Deus vivo. Diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Quer dizer que você, protestante, se acha o coluna e sustentáculo da verdade? Por favor, filho, leia mais a sua Bíblia, tá bom? E, por favor, leia ela com a visão da igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou o missionário Daniel Silveira. Me segue no YouTube lá, se inscreve no canal e no Instagram, missionário Daniel Silveira. Salve Maria, compartilha.